Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um vídeo de Sociologia voltado para alunos do primeiro ano. Vamos hoje fazer a resolução de atividades e dar um auxílio ali nos exercícios do PET da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos hoje aí no volume 3, realizando os exercícios da semana 1, o tema da violência, ok? Antes de dar início, porém, peço para que vocês se inscrevam no canal. Se vocês gostarem do vídeo ao final, dá aquele biscoito, aquela curtidinha. Eu adoro ler os comentários que vocês deixam, ok? Segue a gente aí nas redes para poder ficar sabendo das novidades e tô achando que vai vir coisa bacana pela frente, hein? Fiquem espertos! Vamos lá então, pessoal. Antes de começar a resolução da atividade 1, eu queria lembrá-los de algo muito importante. O texto e todo o material que vocês receberam ali referente à semana 1 é de extrema importância. O tema abordado é o tema da violência, um tema que está muito mais próximo de vocês do que alguns podem pensar. A violência não apenas toma sua forma física com a violação dos corpos, com essa forma mais direta em tiro, porrada e bomba. A violência também, pessoal, como nos descreve ali o pensador Pierre Bourdieu, atinge também os símbolos, as nossas visões de mundo e valores. Vários grupos das camadas sociais, da nossa sociedade, acabam sendo afetados por essas formas de violência simbólica, tendo os seus gostos, os seus modos de viver atacados e reprimidos. Isso também se configura em um pedaço triste, horrível, da nossa convivência social. E é importante pra caramba que vocês deem uma olhada nessa perspectiva, ok? A resolução das atividades a seguir não substitui a tua forma de estudo, a tua busca importante ali nos textos que vocês têm disponível, ok? Então vamos lá, pessoal. Finalmente, para resolver a atividade número 1, vamos começar com a leitura disso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro a pergunta, depois a charge, ok? A estrutura social, ou seja, as hierarquias, classe alta, média, baixa, é um tema presente nos estudos sociológicos. Com base na charge, é correto afirmar que... Vamos ver o que a charge diz? Olha o título. Classe média é dominante no país. Avalia Mantega. Mantega foi um ministro da Fazenda, da Economia, de uns anos para trás, ok? E, segundo a avaliação dele, a classe média representa a maioria da sociedade brasileira, ou seja, os membros da sociedade brasileira, as pessoas, as famílias, em geral, são de classe média no Brasil. Será que isso é um fato? Vamos ver o que a charge demonstra, pessoal. Se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. E o que está sendo representado aqui? Uma favela, uma comunidade, ok? Então, qual que é a mensagem aqui? É uma ironia, não é? Isso aqui são apartamentos, pessoal? Pelo visto, não. São barracos, são construções bastante precárias, Então, ele está brincando ali, ironizando aí essa ideia de que as pessoas que vivem ali são de classe média e que a classe média é dominante no país. Vamos ver qual alternativa melhor combina com isso? Bora lá. Letra A. A desigualdade social fundamenta-se na habitação, pois a obtenção de outros elementos de sobrevivência depende exclusivamente dos indivíduos. E aí? Desigualdade social tem a ver só com casa? Com habitação? Não. Então vamos para B. Os movimentos sociais funcionam como mecanismos que incentivam a criação de espaços sociais, a exemplo do apresentado na charge.
Pessoal, está falando de movimentos sociais ali na charge? C. A estratificação da sociedade brasileira, essa coisa da divisão, é dividida em classes sociais que são determinadas por condições econômicas e sociais da vida, de vida. Tá fazendo mais sentido, né? Vamos ver as outras por desencargo de consciência. Letra D. O morador de uma dessas casas da charge compara sua residência com a de uma classe social superior. Esse fato o deixa satisfeito com sua condição social? Acho que não, hein? Letra E. A classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro, que a torna uma estrutura social frágil se comparada às outras? E aí, acúmulo de dinheiro dá fragilidade? Acho que não. Então, pessoal, a minha sugestão para vocês seria a letra C, ok? Atividade 2, pessoal. Mais uma vez, um textão aí. Vamos ver primeiro a pergunta. No trecho selecionado da encíclica, que é um documento emitido pela Igreja Católica, assinado pelo Papa, o Papa estabelece... Então vamos ver o que ele estabelece, pessoal. Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, na qual trata do meio ambiente e da atual crise ecológica, conforme trecho a seguir. Então, a princípio, o tema tem a ver com o meio ambiente, mas vamos ver o que ele fala. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. Então o Papa está fazendo uma relação entre a degradação do meio ambiente, da ecologia, do clima, dos bichinhos e as plantas, e a degradação humana e social. Uma coisa, segundo o Papa Francisco, acompanha a outra. Degradação da natureza, degradação da sociedade. De fato, a deteriorização do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Tanto a experiência comum da vida cotidiana como a investigação científica demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Por exemplo, a poluição da água afeta particularmente os mais pobres, que não têm possibilidade de comprar água engarrafada. E a elevação do nível do mar afeta principalmente as populações costeiras, mais pobres, que não têm para onde se transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. Então eu repito, no texto do Papa Francisco existe ali uma íntima relação, na visão dele, entre a degradação do meio ambiente e a degradação social. E no final do texto, ele ainda explicita como que as pessoas mais pobres vão sofrer e já sofrem muito mais com o aquecimento global. Ok? Então, ele falou ali da subida do nível do mar, da dificuldade de se conseguir água engarrafada e por aí vai. Ok? Então, qual a alternativa mais combina com as ideias do Papa, pessoal? Letra A. A relação entre a desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico planetário? E aí, é isso que ele está estabelecendo? Vamos lá. Letra B. O vínculo entre a responsabilidade humana no aquecimento global e a elevação no nível do mar? Por enquanto eu estou com a A, hein?
a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico e o progresso material e moral? D. O papel da política internacional para o uso responsável das fontes hídricas? Esse é o ponto principal que está falando? A importância de preservar o bem comum, sobretudo a água potável? Ele fala isso, mas não é somente sobre isso. Portanto, pessoal, na minha percepção, a letra A é aquela que melhor abrange o tema que o Papa tratou nessa encíclica. Porque dá uma olhada na letra A de novo. O que o Papa está fazendo, mais do que falar sobre água potável, mais do que vincular a responsabilidade humana no aquecimento global e elevação do nível do mar, é estabelecer a relação entre desigualdade social e a fragilidade do equilíbrio ecológico. Então, por mais que tenha em uma ou outra das alternativas alguma coisinha certa, a letra A é arrebatadora, ela traz tudo, sintetiza melhor a mensagem, na minha perspectiva, do texto. Ok? Atividade 3, pessoal. Mais curtinha essa, hein? Finalmente sobre violência no sentido mais físico da coisa. Já estou dando o gabarito. Vamos lá. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal de uma pessoa é considerada violência, o quê? Psicológica, verbal, integral, simbólica. Bom, na minha perspectiva, a letra A melhor representa. No caso, portanto, seria violência física. Ok? É aquela mais focada na integridade e saúde corporal. Apesar de que, claro, violência simbólica e psicológica podem também, de alguma forma, afetar a sua saúde corporal e a sua integridade. Ok? Atividade 4, pessoal. Vamos lá. Mais um textinho. Em relação à violência, analise o texto anterior e selecione a alternativa que corresponde à ideia desenvolvida pelo autor. Então vamos ver o que o autor pensa sobre violência. Bora lá, pessoal. A proteção e a promoção dos direitos humanos continuaram a se situar entre as principais carências a serem enfrentadas pela sociedade civil. A enumeração das principais áreas de intervenção das organizações da sociedade civil soa como demandas de séculos passados. A ausência do Estado de Direito e a inacessibilidade do sistema judiciário para não elites. O racismo estrutural e a discriminação racial e a impunidade dos agentes do Estado envolvidos em graves violações aos direitos humanos. Então está falando aqui, pessoal, que várias organizações sociais estão aí brigando pelos direitos humanos e as suas demandas, pelo visto, são demandas assim básicas a princípio. Parecem coisas do século passado, mas, pelo visto, infelizmente, ainda não foram colocadas em prática. Ainda existe, na perspectiva do autor, violações gravíssimas relacionadas a racismo, discriminação de agentes do Estado, dificuldade de pessoas em acessar o sistema judiciário e também ali a anuência do Estado a isso tudo. Então, tendo a concordar inclusive com o autor do texto, sim. Seguindo. Como vimos, a nova democracia continuou a ser afetada por um autoritarismo socialmente implantado. Uma combinação de elementos presentes na cultura política do Brasil, valores e ideologia, em parte engendrados pela ditadura militar, expressos na vida cotidiana. Então, na visão desse autor, muitas dessas violações, desses problemas enfrentados ainda na nossa democracia, têm como origem ali um momento histórico antigo, e foram em parte engendrados, fizeram parte ali
foram colocados na estrutura desde a ditadura militar. Muitos desses elementos estão configurados em instituições cujas raízes datam da década de 30, então tem coisa aí de violação, de problema social, que até antes da ditadura militar já estavam presentes e configurados nas instituições, desde a década de 30. Então vamos lá. Pegando essa salada toda trazida no texto, qual que é uma mensagem principal e o que a gente pode ver nas alternativas? Vamos ver, pessoal. Letra A. Em relação à violência, qual alternativa corresponde à ideia desenvolvida pelo autor? Vamos para a letra A. A democracia brasileira é fortemente responsável pelo surgimento de uma cultura da violência no Brasil? Não, ué. Está falando de coisa antes da democracia, falando de coisas da época da ditadura e dos anos 30 também? Pois é, então, letra A não faz sentido. Letra B. Muito mais do que traços culturais, é o desenvolvimento econômico que acarreta o desrespeito aos direitos humanos no Brasil. Vamos ver. Letra C. Com a democratização, as não-elites brasileiras finalmente tiveram um pleno acesso ao sistema judiciário e direitos próprios do Estado de Direito? Não. O texto diz exatamente como que, mesmo depois da ditadura militar, ainda existem problemas básicos de direitos humanos, como citados na letra C. Então a C e a A com certeza estão fora. Letra D, pessoal. Historicamente, o desrespeito aos direitos humanos afeta de modo igual brancos e negros, ricos e pobres? Não, não mesmo, pessoal. Letra E. A violência no Brasil expressa-se na vida cotidiana e, para ser superada, depende de ações da sociedade civil. Pessoal, eu acredito aí que ficou muito claro que a letra E parece ser a alternativa correta, certo? Porque, mais uma vez, vamos lá, por mais que a letra B possua ali um ou outro ponto que faz sentido, a letra E é mais íntegra, é aquela que melhor abarca o que o texto diz. Até porque, pessoal, a letra B fala aqui de um tal traço cultural. E no texto em si não fala de traço cultural, falando sim de instituições políticas, mencionando talvez algum ponto de economia, certo? A letra E, portanto, é aquela que melhor representa, na minha perspectiva, o que o autor tentou falar sobre violência. Ok? Pessoal, então por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro ali tanto as explicações, quanto também ali a nossa tentativa de ajudá-los com o conteúdo. Ok? Se você gostou dessa aula, deixa a sua curtidinha, faz um comentário que eu adoro rir com vocês. Ficou alguma dúvida, deixa também um comentário para a gente conversar. E até lá, bons estudos, pessoal. A gente se vê semana que vem. Um abraço.